E aí, conferiram a correção? Então pega aí o seu livro de História e Geografia e abre na página 147, tá bom? Pessoal, página 147 do nosso livro de História e Geografia, unidade 5. Observar as paisagens. As paisagens das ruas. Você já aprendeu que as ruas são diferentes umas das outras. Um dos aspectos que as diferenciam é a sua paisagem. Mas você sabe o que é paisagem? Paisagem é o conjunto dos elementos de determinado lugar, que conseguimos perceber com os sentidos de nosso corpo, especialmente a visão. Então, pessoal, na paisagem, nós temos um conjunto de elementos, por exemplo, casas, árvores, prédios, meios de transporte que compõem aquele lugar e tornam uma paisagem, constroem uma paisagem. Sublinhem aí, pessoal, na página 147, o conceito de paisagem, tá bom? Vamos ler mais um pouco sobre paisagem. Pessoal, página 149, os elementos da paisagem. Nas paisagens podemos encontrar elementos naturais e elementos culturais. Você sabe quais são as diferenças entre eles? Os elementos naturais são aqueles produzidos pela natureza, ou seja, que não foram construídos ou transformados pelas pessoas, como rios, mares, montanhas, plantas e animais silvestres. Os elementos culturais são todos aqueles que compõem a paisagem e são produzidos ou modificados pelas pessoas, como casas, prédios, viadutos, estradas, plantações, pastos, aterros, açudes, etc. Observe a paisagem com predominância de elementos naturais. Então, temos aqui, pessoal, predominância é a grande parte, a maioria. Nessa imagem, a maioria dos elementos são elementos naturais, porque são produzidos pela natureza, tá bom? Não são produzidos pelo homem, pelas pessoas. Já aqui nesta imagem, a predominância é de elementos culturais, porque tem casas, prédios, e casas e prédios são construídos pelas pessoas, tá bom? Agora, pessoal, que já aprendemos mais um pouco sobre as paisagens, vamos fazer as atividades. Página 148. Então, está pedindo para você comparar as imagens da página 147 e você anotar aqui as semelhanças, o que tem de parecido entre uma imagem e outra e as diferenças. O número 2 está pedindo para você observar a paisagem da rua da sua escola e responder as questões. No nosso caso, nós vamos lembrar da rua da nossa escola. Então, está perguntando se tem muitas árvores, quais tipos de construções existem nela. Quais tipos de construção existe? Existe escola lá? Existe casas? Existe comércio? Então, você vai anotando essas construções. Qual o tipo de pavimentação? Tem asfalto na rua da nossa escola? Há muito movimento de veículos? Há muito movimento de pessoas? Há meios de transporte públicos que passam por essa rua? Meios de transporte públicos, pessoal? Aí está perguntando de ônibus, trem. E aí, passa ônibus na rua da nossa escola? Vamos para a próxima atividade. Na página 150, vocês farão apenas o número 2, que está pedindo para observar as ilustrações a seguir e escrever N, onde predominam, onde tem a maior parte, a maioria, elementos naturais, e C, onde predominam elementos culturais, tá bom? Daqui a pouco vamos fazer a correção.